Te dou um exemplo simples. A vacina da varíola foi descoberta no século XIX. Tinha a coisa, descoberta a tecnologia hard, foi descoberta a vacina propriamente dita. Só que não se criou, levou quase 100 anos para criar um processo de usar a vacina para poder acabar com a varíola. Porque o fato de ter a vacina não quer dizer que acabou com a varíola. Bom, como é que vai criar, usar, como que vai fazer simultaneamente em vários países, como vai distribuir, como vai fazer campanha, como vai não sei o que, então, a parte de tecnologia, como a gente entende, é fazer a vacina. A parte de tecnologia soft, essa tecnologia de processos, essa tecnologia que tem a ver com a economia criativa, porque é do intangível, não da coisa em si, é criar o processo de aplicação de fato da vacina no mundo até acabar com a varíola. A gente sempre cuida da parte hard, mas a gente não curta da parte soft, do processo para que aquilo possa acontecer. Como operacionalizar aquilo, né? Exatamente. E sempre tem a ideia de que uma vez a coisa existindo, a questão está resolvida, mas não é, precisa um processo. Tem um amigo que é maravilhoso, tem um projeto muito bonito chamado It's Num, é um empreendedor social muito reconhecido, chamado Reinaldo Pamponet, e ele fala da civirologia, que o Brasil é muito bom em civirologia, que são essas capacidades, os jeitinhos, as coisas, maneiras, etc., que vai indo para... Então, todo o trabalhar com a sustentabilidade, ele tem uma parte que é também de tecnologia soft, não só de tecnologia hard. Não adianta, por exemplo, trabalhar toda a questão ambiental se não trabalhar a mudança de mentalidade. Você trabalhar a gestão de resíduos, mas não trabalhar a gestão de conhecimento. Porque assim como os resíduos são o que fica de um processo, o conhecimento também é o que fica do processo e a gente desperdiça enormemente. Com falta de processo. Por falta de processos. Tem um estudo da GV do Rio de Janeiro que o Brasil desperdiça 150% do PIB. 150% do PIB. 150%. E esse desperdício é, sobretudo, por falta de tecnologia soft. Por exemplo, desperdício, analfabetismo é um tremendo desperdício. Passar fome por não saber que alguma coisa é comestível por questões culturais. A falta de continuidade de processos por não ter continuidade de governo, que não é uma tecnologia hard, é uma tecnologia soft, porque você tem que ter uma forma de governança. Por exemplo, governança é uma tecnologia soft. Você tem um processo de gestão, é uma tecnologia soft. E é isso que é fundamental, porque não adianta você ter a coisa se você não tem o processo de gestão da coisa, de concepção, de design, etc. Uma coisa que eu ando encantada agora é por conta de estarmos conectados, isso cria oportunidades muito extraordinárias de desenhar novos modelos de negócios. Sobretudo se você, ao invés de tentar criar algo que não existe, pensar em melhor aproveitar aquilo que já existe. Então, são negócios chamados MESH, M-E-S-H, que quer dizer trama. Então, são negócios que juntam as pontas. Então, quem precisa com quem tem, e aquilo que já está disponível, mas que ainda não está sendo usado. Dá um exemplo pra gente? Dou. Ficar mais então, claro. Por exemplo, você tem o carro, a gente acaba usando, por exemplo, 4 horas por dia? São Paulo um pouco mais. Porque a gente fica muito tempo parado no trânsito. Mas você pega o carro, vai pro trabalho, fica ali 8 horas, o carro parado 10 horas, volta para casa, fica mais 8 horas e tal. Aí eles pensaram, por que não fazer compartilhamento de carro? Então, em vez do meu carro estar parado, enquanto o meu carro está parado, ele faz parte de um sistema que, então, eu trabalho na Angélica, e aí, quando eu estou lá trabalhando, alguém que faz parte do sistema pega, usa meu carro, paga, etc. Então, não só meu carro não está parado, são menos carros circulando na cidade,
que em vez de cada um ter o seu, compartilha, e eu estou ganhando em vez do carro tá parado do lá. carro estar parado. Isso interessante. Então é muito interessante esse tipo de negócio que está mais estudado para a parte tangível. Agora eu estou pensando como é que isso se aplica à parte intangível. Então, na economia criativa, um dos grandes problemas é o da distribuição. Para ter distribuição, você precisa ter espaços. Então, por exemplo, a gente faz um monte de filme, ou faz de espetáculos, e passa onde? Cadê o circuito? Aí quando a gente pensa em circuito, diz assim, não, precisa fazer um cinema, precisa fazer um teatro, tal. Será? Ou será que não dá para usar espaços que já existem e que estão subutilizados? Por exemplo, em Moçambique, que tem uma questão de pouco recurso, muito mais interessante do que pensar que você tem que criar um monte de centros culturais, é ver que lugares tem espaços ociosos que você pode entrar com uma programação. Em São Paulo, por exemplo, as grandes empresas, a maioria tem auditórios incríveis. O que acontece com esses auditórios? Ficam parados. Então tem um monte de gente que tem uma produção cultural, tem esses auditórios que estão parados e precisaria criar um software, digamos assim, uma tecnologia soft, de juntar todas as pessoas que precisam mostrar suas coisas nessa rede de espaços disponíveis. A escola seria mais ou menos isso? A escola de hoje em dia que no final de semana abre ao público? Sim, porque a escola é um centro cultural por natureza, na comunidade, claro. E aí cria uma outra relação também com a escola, que passa a fazer parte da... E aí mais um ponto em que é sustentável, porque você não pensa no que falta, mas você pensa no que tem e como é que você consegue conectar o que tem. Sairia de um modelo de vendas, vamos dizer assim, talvez para um padrão de prestação de serviços. Ou para uma ideia de lucro, mas você para de usar os recursos do planeta. Isso, você não precisa possuir. Você pode usar. Você muda o foco. Né? Isso, então que nem o carro, eu não preciso ter um carro. Eu quero ter um carro ou usar um carro? Eu quero usar um carro. Então, se tem uma maneira de eu usar o carro e não ter um carro, assim como eu não quero ter um cinema, eu quero usar um espaço onde eu possa projetar coisas. O meu cunhado é cineasta, aí ele estava falando, ele é muito bom de dar cursos de roteiro. Ele poderia pensar, foi a primeira ideia dele, eu vou abrir um espaço onde eu vou dar aulas de roteiro. Falei, por que você vai criar um hardware, abrir um espaço para dar aulas de roteiro? Que é o maior trampo, custa caro, etc. Você tem o software, você tem a inteligência, você usa o hardware dos outros. Sai em várias escolas e universidades, etc., fazendo o teu curso. E aí você vai até onde estão as pessoas e você não tem que ficar ali esperando a pessoa chegar. Fantástico. Então isso é, por exemplo, uma visão... Fantástico. E ele fez isso. Talvez vá fazer. Vamos lá. Henrique, com certeza vai fazer. Eu queria que você mostrasse o site da Lala, o Crie Futuros. O pessoal dá uma olhada, www.criefuturos.com. É muito interessante notar isso, de que aquilo que existe hoje foi antes sonhado. Trabalhar com economia criativa implica numa mudança de modelo e implica pensar em futuro. Mas isso a gente precisa praticar, como qualquer outra coisa. Então a ideia foi criar uma série de atividades, uma plataforma, etc., que favorecesse a criação de futuros desejáveis. Porque quando a gente olha as imagens do futuro atualmente, elas são sempre muito tenebrosas. Porque antes você tinha um monte, lembra os Jetsons, essas coisas? Você tinha um monte de futuro que dizia, nossa, eu queria estar nesse futuro. Agora parece tudo tenebroso, horrível, etc. Cinzento, né? Tudo... E se aquilo que a gente sonha semeia o futuro, e se tudo que a gente está falando de futuro é tenebroso, pelo amor de Deus, não vamos lançar essas sementes tenebrosas. Além do que, quando você sonha com futuros desejáveis, você cria sementes de inovação, porque você começa a pensar aquilo que talvez não existe. Então, por exemplo, a gente faz o carro, faz a rua e faz a calçada. 3 coisas.
E se, em vez de ter essas 3 coisas, a gente fizesse a calçada que anda? Porque aí você sobe na calçada e a calçada vai. Você não tem que fazer 3 coisas, a rua, a calçada e o carro. Pode ser um delírio? Sim. Mas se você não delira, você não tem ideias. É verdade, né? É verdade. Então é sempre muito importante você ir alimentando de sonhos o futuro para que ele aconteça. E é uma fonte muito interessante de pesquisa. Então, olhando, por exemplo, os futuros que estão no CRI Futuros, que foram criados aqui em países ibero-americanos, a gente vê já que tem uma mudança muito grande de mentalidade. As pessoas já estão um pouco menos conectadas com a questão do dinheiro e mais conectadas com o tempo. Porque o tempo realmente é o único recurso não renovável. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, que uso você vai dar para o tempo e como você aproveita isso melhor é uma questão super importante. Outra coisa que aparece é a vontade de estar junto. Então, nós fizemos cidades, espaços de morar, tudo onde está todo mundo isolado. Todo mundo agora quer estar junto. Então, todo o design de cidade, por exemplo, muda muito quando você pensa em fazer design para estar junto e não para estar isolado. Para estar separado, para estar isolado. E para otimizar o tempo e não para ganhar espaço. Então, é uma plataforma, você pode criar futuros, legal, pesquisar futuros, tem ali um monte de futuros. O Ricardo está dando um exemplo aqui no chat, falando que tem um serviço de aluguel de carro que funciona desse jeito. Você usa e deixa na localidade e o próximo pega na localidade e assim flui. Isso. Então acho que é uma coisa que já está aqui no Brasil. Já no tem? Brasil? Ele não comenta. Eu fiquei sabendo do exterior. Ele não comenta. Na Ricardo, França, comenta pra gente. Tem vários, né? Nos Estados Unidos tem um grande chamado Zipcar. Tem vários. Esse, por exemplo, eles possuem os carros, mas tem um outro que eu não lembro o nome, que é de carros das pessoas que entram, como a gente falou aquele exemplo. Tem muitos sites, tem de compartilhamento de bicicleta, tem de equipamento, porque, por exemplo, você usa tipo tico de vez em nunca, a máquina de fazer macarrão, ou não sei o quê, então você faz uma rede. Você não precisa ter isso, né? Você quer usar. Você precisa usufruir em algum momento só, né? Muito interessante isso, né? Ele está falando aqui que a ideia dos estádios que serão construídos para a Copa tem esse funcionamento. Já estão pensando nisso, Lala? É uma pergunta, hein? Ele está afirmando? Então se tem essa ideia, pede para o Ricardo, por favor, dar essa informação, porque eu quero saber disso.